Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos e os mestres da lei, e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos que numa revolta tinham cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou para ser crucificado. Teceram uma coroa de espinho e puseram em sua cabeça. Então os soldados levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve o rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltavam do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Ele foi contado entre os malfeitores. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Era 9 horas da manhã, quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o rei dos judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar.
Os que por ali passavam o insultavam, blasfemando e balançando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o templo e o constrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei, dizendo: a outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça da cruz, para que vejamos e acreditamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Quando chegou o meio-dia, houve uma escuridão sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: deixai, vamos ver se Elias vem tirá-los da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes, quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: na verdade, este homem era o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando o Domingo de Ramos, a festa em que assim começamos a Semana Santa, essa entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Ele entra como rei, mas não como rei do seu tempo. O seu reinado é de serviço, é de doação, é de amor, é de simplicidade. Nós somos discípulos e discípulas e por isso precisamos seguir os seus passos. Assim, o profeta Isaías vai dizer: o Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. É exatamente essas palavras de conforto, de esperança, que nós devemos a cada dia e a cada momento levar para os nossos irmãos e irmãs. Sobretudo nesse tempo que nós estamos vivendo, com mais de 300 mil pessoas que já perderam a sua vida, acometido pelo coronavírus, que palavras podemos dizer? A confiança em Deus, e essa confiança em Deus nos leva também a todos os cuidados necessários com a nossa vida, com a vida dos nossos irmãos e irmãs. Por isso, é um convite para a unidade, é um convite para a comunhão, é um convite para reconhecermos que todos nós somos irmãos e irmãs. E isso nos impulsiona também para a solidariedade. Por isso, a campanha
campanha da fraternidade, que tem a coleta oficial nesse dia de hoje, é uma grande motivação para vivermos a partilha, para mostrarmos que vivemos essa unidade entre nós. Há poucos dias, conversando com as pessoas da pastoral de rua, dizia: pessoas que moram na rua, agora mudou. Antes você encontrava uma pessoa idosa, um jovem, uma mulher, um adolescente. Hoje se encontra famílias inteiras que não têm onde morar, que não têm alimento, que não têm como pagar energia, então se torna povo de rua. E a campanha da fraternidade quer ser esse sinal de compromisso. Por isso, o pouco que nós colocamos serve muito para aqueles e aquelas que nada têm. É esse convite, caríssimos irmãos e irmãs, a percebermos que aquilo que era dividido tornou-se unidade em nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta nos diz também que nós devemos ter essa atenção especial para vivermos como discípulo. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. É esse convite para todos nós, como discípulos e discípulas, seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que diz a carta aos Filipenses: sendo de condição divina, Ele não se exaltou, mas morreu de morte e morte de cruz, como um escravo. Nosso Senhor Jesus Cristo, nesse gesto de amor, nesse gesto de humildade e de solidariedade para com toda a humanidade, entrega a sua própria vida, assumindo a vontade de Deus, assumindo o projeto do Pai. Ele nos ensina a viver o amor, Ele nos ensina a viver a justiça, Ele nos ensina a viver a solidariedade. Eis o convite, caríssimos irmãos e irmãs, para todos nós. Caminhemos com nosso Senhor Jesus Cristo nesse tempo tão difícil, em meio a tantos crucificados e crucificadas, em meio à paixão de tantos e tantas que inocentemente perde a sua própria vida. Confiemos no Deus amor que entregou seu Filho para nos levar à salvação. Pelo amor e pela grandeza de Deus, Ele manifesta a sua glória, Ele manifesta a sua bondade. Nosso Senhor Jesus Cristo sente também a angústia, a ponto de cantar ou de dizer o salmo: meu Deus, por que me abandonaste? No entanto, Ele se mantém perseverante, porque confia na presença de Deus. Confiemos no Deus amor, no Deus misericordioso, alimentemos a esperança de vencer todos esses males que estão presentes e com o Cristo ressuscitado anunciar a boa nova no espírito fraterno, no espírito de comunhão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.